Olá, olá, gente, tudo bem? Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo, como eu falo sempre, e hoje eu tenho uma novidade para vocês. É um vídeo, como a gente já fez o vídeo do Tim Tebow nos Jaguars, né, de NFL, com um pouco mais de edição. Queria mandar um abraço pro Edson, que agora vai ser meu editor em alguns vídeos, mas não em todos, tá? Porque alguns vídeos requerem que a gente tenha agilidade, que eu já produzo conteúdo e suba. E a gente agrada todo mundo, né? Tem gente que pede os vídeos com um pouco mais de edição, tem outros que preferem uma coisa mais natural, a gente agrada todo mundo. O vídeo de hoje é uma história, é um vídeo histórico, é um vídeo que não vai ficar velho amanhã. E é um vídeo sobre uma história muito interessante que é pouco falada. Eu acho que é pouco falada, né? Obviamente você encontra coisas sobre na internet em português, em francês, em outros idiomas, né? Sobre essa história, mas eu acho que ela é deixada um pouco de lado porque muito se foca no que aconteceu no Grande Prêmio do Japão em 89 e 1990. Mas acho que é pouco falado como as coisas evoluíram para virar a guerra que virou e a maior rivalidade na história da Fórmula 1 entre Ayrton Senna e Alain Prost. Claro, houve outras rivalidades, né, incríveis, só para citar um exemplo recente, o Nico Rosberg e o Lewis Hamilton, mas nenhuma, a meu ver, na minha humilde opinião, que chegue ao ponto do que aconteceu naquela época. Dois pilotos incríveis, um cara que seria tricampeão do mundo, o outro que seria tetracampeão do mundo, então 7 títulos mundiais combinados, e que dominaram os anos 80 e a primeira metade dos anos 90 na Fórmula 1. E essa história ela faz parte do primeiro capítulo do meu novo livro. Eu já escrevi 3 livros sobre futebol americano, e aí eu, sinceramente, queria dar uma pausa em livros de futebol americano e dar uma refrescada, dar uma oxigenada escrevendo sobre outro assunto. E vou começar a escrever, já comecei, inclusive, e eu vou publicar os capítulos pouco a pouco na Pingback, que é uma plataforma nova, no final do vídeo eu vou falar mais sobre, mas como era antigamente, né? Na virada do século XIX para o século XX, os livros eram publicados, muitos deles, em capítulos nos jornais. Os romances de Sherlock Holmes foram publicados assim na Inglaterra, alguns livros aqui no Brasil também, o Memórias de um Sargento de Milícias, que acho que muita gente leu para o vestibular, por exemplo, foi publicado no jornal também. E eu acho legal, porque aí a gente fica conectado enquanto eu estou escrevendo, recebo os feedbacks e tal, a gente vai guiando, não a história, porque não dá para mudar a história, né? É um livro de não ficção, mas a gente vai recebendo os feedbacks e fica uma escrita mais fluida, não fica tipo uma gravidez, né? A gente fica lá, 9 meses escrevendo um livro longe do público nesse contato e aí de repente aparece o livro. Eu acho mais legal produzir assim. Mas vamos lá, vamos contar a história. O ano é 1989. A McLaren tinha o melhor carro do grid, né? E por muito. Né? Tinha o melhor motor junto do motor Renault, tinha o melhor carro, o melhor chassi. O MP4/5 era uma evolução do MP4/4, ganhou todas as provas, menos uma, no ano anterior, 88, que é o primeiro título, inclusive, do Senna. E a McLaren tinha uma ciência, todo mundo dentro da McLaren tinha uma ciência que aquele título ficaria entre Senna e Prost, como de fato ficou naquele ano. Né? A Ferrari vence a primeira etapa do Mundial, mas chegando a San Marino, chegando ao Grande Prêmio de San Marino em Imola, havia uma certa noção, uma certa ideia de que, mais uma vez, a prova ficaria entre Senna e Prost, porque o carro da McLaren era muito melhor. E aí, a pedido do Senna, foi feito um acordo de cavalheiros entre ele e o Prost. Qual que era o acordo? No antigo traçado do circuito de Imola, o Autódromo Enzo Gino Ferrari, você tem a linha de chegada, né, antes onde os carros largam, e aí uma longa reta de pé embaixo até a primeira curva fechada do circuito, que era a Tosa, que ainda é a Tosa, né, ela não mudou. Esse trecho era composto pelas curvas Tamburello, todo mundo sabe que curva é essa, né, que estaria no destino do Ayrton nesta ocasião, e infelizmente em 94 também, a curva Villeneuve e a Tosa. E aí o acordo era qual? Quem larga na frente não vai ser incomodado até a Tosa, porque não faria sentido correr esse risco, poderia sair da pista por acabar acontecendo um acidente ou algo do gênero. E vamos lembrar que é um risco plausível, né? Em 2016, né, na curva 3, o Hamilton e o Rosberg bateram. E é até louco pensar isso, que aconteceu, né? O temor da McLaren, do Senna, do Prost lá em 89 acabou acontecendo em 2016, numa rivalidade intensa também. E aí o acordo era esse, quem largar melhor, chegar na Tosa em primeiro, vai ficar em primeiro até a Tosa. Depois dá para competir, porque as McLarens vão abrir tempo, né? Vão abrir distância dos outros carros, e aí, né, se virem, né, compitam. Mas até a Tosa não, né, para não dar ruim, para não dar o que aconteceu em 2016 em Barcelona. Né? Acabei de dar um exemplo do que poderia ter acontecido. E aí ela foi lá, o Senna largou na pole, uma ironia do destino, inclusive Imola é o circuito que ele tem mais pole positions.
Largou bem, largou em primeiro, o Prost não passou ele, passou a Tosa, tal, seguiu a corrida. Na volta 4, com uma falha mecânica, o Gerhard Berger, que estava na Ferrari, ele passa reto na Tamburello. E não é a primeira vez que isso aconteceu, e infelizmente não seria a última. E o carro pega fogo. Vira uma bola de fogo, dá 20 segundos, os fiscais de pista conseguem apagar o incêndio. O Berger, felizmente, sofre queimadura só, e não entra em coma, não tem nada muito mais grave, machuca a costela, mas não tem nada muito mais grave. Só que o acidente foi tão grave, foi tão feio, que a corrida foi parada. E com bandeira vermelha, a corrida parada, tem uma nova largada. Você já sabe onde eu quero chegar, né? Então, por uma ironia muito louca, um coadjuvante, que era o Gerhard Berger, ele ia mudar o próprio destino, sem saber, sem querer, porque foi uma falha mecânica, ia mudar o destino do Senna, o destino do Prost e talvez até o destino da Fórmula 1 nos anos 90. Por isso que esse é o primeiro capítulo. Porque a guerra Senna-Prost história é efetivamente aqui. Lógico que há momentos de tensão, se você pega entrevistas dos dois juntos, se você pega filmes publicitários, tudo, você sente um clima de tensão, porque os dois eram os melhores pilotos do grid, com o melhor carro do grid em 88 e também em 89. No final de 88, o Senna chega a espremer o Prost no circuito Estoril, por exemplo, na parede da reta. Então, tinha um clima de Guerra Fria. Em 89, a coisa estoura de vez exatamente aí. Por quê? O Senna larga em primeiro, estava em primeiro, a corrida foi paralisada, larga em primeiro, o Prost em segundo, certo? Só que o Prost larga muito melhor e ele passa a ponta antes do início da Tamburello. Ele passa à frente e qual que era o acordo? Não vai passar, quem largou na frente fica, depois da Tosa se vira. Só que aí chega na Tosa, o Ayrton coloca o carro por dentro, acredito que o Prost não estava esperando, e aí tem aquela frase clássica do Senna para o Jack Stewart numa entrevista, se você não vai por um espaço que existe, você não é mais um piloto de corridas, e passa o Prost. O Prost fica pistolaço com essa situação, chega até a rodar na corrida, na perseguição ao Senna depois, e termina o Senna em primeiro, o Prost em segundo, o Senna cola no Prost no campeonato, o Prost lidera com 12 pontos, ele com 9, e aí o pódio é uma torta de climão, mas uma torta de climão, que tipo, eles meio que não se olham, aí o Senna não consegue abrir a champanhe, aí o Prost olha, meio que oferece, meio sem graça para abrir, aí o Prost abre a champanhe dele, dá um sorriso amarelo, aí o Senna joga um pouco de champanhe no Alessandro Nannini, que foi o terceiro colocado da Benetton, depois joga no Prost, aí o Prost fica meio pistola, faz assim, aguenta aí, para aí. E o Prost fica tão pé da vida com essa situação que ele não vai para as coletivas depois da corrida, que era uma obrigação. Tanto que ele é multado pela FIA em $5.000. E só vai o Senna para a coletiva após corrida. Se vocês forem no F1 TV, no aplicativo que tem os highlights da corrida, essa corrida não tem na íntegra no F1 TV, tem aqui no YouTube em português, com narração do Galvão e tal, mas no F1 TV não tem. Você tem o pós, né, o pós-corrida, só tem o Senna, só tem entrevistas do Senna, porque o Prost meteu louco, se trancou no motorhome da McLaren, começou a xingar todo mundo, sumiu, não quis falar com jornalista nenhum, apontou o dedo na cara do Ron Dennis, falou que o Ron Dennis era mole, o Ron Dennis chefe da McLaren, e aí o negócio explodiu, né? Deu um tempo, rolou um treino depois no País de Gales, antes do Grande Prêmio de Mônaco, que era a etapa posterior. Historicamente era assim, né? San Marino, depois Mônaco. E aí, o Ron Dennis chama os dois, eu falei assim, Senna, pelo amor de Deus, né? Aí ele vai lá, pede desculpa e tal, e tudo bem, tudo certo. Só que antes de Mônaco, o Prost dá declarações para o L'Equipe, que é o principal jornal esportivo da França, que na prática era relações públicas do Alain Prost, vamos falar a verdade, e desce a lenha em tudo e joga pro ventilador até não poder mais, fala que o Senna chorou nessa reunião entre os três. Aí o Senna fica muito pé da vida também, porque diz que o Prost revelou coisas que não precisava e tal, e eles meio que param de se falar. Tipo, em reuniões os dois não ficam mais juntos, os engenheiros dos dois carros param de passar informação um pro outro, e o que era a Guerra Fria vira uma guerra mesmo, entre os dois na mesma equipe, né? Então, sob o mesmo teto, sob o teto McLaren, uma guerra entre os dois que acaba culminando no Grande Prêmio do Japão, que é a história do segundo capítulo do livro, e também, quem sabe, de um futuro vídeo aqui. Então, é assim que nasce essa rivalidade. É num acordo de cavalheiros que, de acordo com o Prost, foi descumprido. De acordo com o Senna, só valia para largada e não para uma relargada. E se não tivesse o acidente do Berger, que foi falha mecânica, não foi nem culpa do Berger, foi uma falha mecânica dele sair no Tamburello, pegar fogo, não teria tido essa rivalidade imensa que houve entre Senna e Prost. E vale lembrar que eles fizeram as pazes, que estava tudo bem. Até tem um episódio no final do Grande Prêmio da Austrália, no 93, que o Senna vence, o Prost é campeão do mundo, é tetracampeão, o Senna puxa ele para o primeiro lugar. Tem uma volta em 94, nos treinos, que o Senna está narrando a volta e ele manda um abraço pro Prost. Então,
a coisa fica tranquila depois, né? E, enfim, aconteceu o que aconteceu em 94. E a Tamburello, infelizmente, ela faz parte da história do Senna dessas duas formas. Tanto nessa ignição, sem querer, sem envolver ele nem o Prost, com o acidente do Berger, que provoca uma relargada que gera essa dúvida, tipo, valia o acordo de cavalheiros ou não valia? Para o Prost estava valendo, por isso que ele ficou tranquilo na tosa, o Senna puxa por dentro. Para o Senna não estava mais valendo, porque não era largada, era relargada. E aí o pau canta na McLaren, e durante todo 89, que é um dos campeonatos mais legais. Então eu resolvi falar sobre essa história porque ela tem ramificações muito fortes dos anos 90. No final de 89 não tem mais clima nenhum para o Prost seguir na McLaren. Primeiro porque era meio que nítido que o Ron Dennis era mais pró-Senna, como o próprio Prost acusa. Segundo que a Honda também era apaixonada pelo Senna. Os japoneses até hoje são completamente apaixonados pelo Senna. Acho que Itália, Japão e Brasil são 3 países que cultuam mesmo a imagem do Senna, né? E não tinha mais clima, né? Para o Prost, ele vai para a Ferrari em 90. Isso gera várias outras ramificações. O Berger vira companheiro de equipe do Senna, inclusive na McLaren. Então é um incidente em 89 que se alastra pelos anos 90. E o livro é sobre isso. O livro é sobre os anos 90. Mais ou menos 50 episódios que eu separei entre 1990, contando, né? 89, esses dois de 89, San Marino e Japão, mais 1990. Mais ou menos 50 capítulos, estou prevendo escrever, mas capítulos não são tão longos, vai dar 3, 4 páginas de Word cada, e você pode ler o primeiro capítulo de graça, o link está na descrição, lá na Pingback. O que é a Pingback? Eu não tenho mais um blog na ESPN, tá? Eu estou produzindo conteúdo em vídeo, em podcast para eles. Então, senti falta de ter um lugar para escrever sobre Fórmula 1, para escrever sobre beisebol, e também queria ter um mailing para vocês receberem os meus textos de NFL por e-mail. Então lá na Pingback você vai colocar seu e-mail, tem 2 formas, tem a gratuita e a paga. Na gratuita, vocês vão receber meus textos de NFL do Pro Football no e-mail de vocês. Na paga vai ter os textos de Fórmula 1, os textos de MLB e os meus próximos livros. Esse primeiro sobre os anos 90 na Fórmula 1 e depois, eventualmente, outros livros de futebol americano, quem sabe até o beisebol no futuro também, tá? E é muito, muito barato, é mais barato que o Curte Plus aqui, inclusive, tá? É R$5,90 só. Se você abrir o aplicativo de comida, iFood ou Rappi, enfim, Uber Eats, sei lá, tô fazendo um monte de propaganda de graça. Você não vai encontrar uma Coca-Cola, mais uma propaganda de graça, por R$5,90 em alguns lugares. Então, por mês eu acho que é um valor legal e eu vou publicando por mês os textos do livro e tal. Quem sou eu para publicar um livro de Fórmula 1? Algumas pessoas podem estar se perguntando, talvez pessoas que trabalham na área, quem é esse idiota que apareceu do nada e quem é ele para fazer isso? Eu sou um cara que ama esse esporte. Eu sou um cara que quer trazer mais pessoas para esse esporte, só isso. Mais nada. Não tenho nenhuma pretensão de nada. Só conversar com as pessoas, porque é uma coisa que me faz bem. É isso. Tá bom? Beijo. E aqui embaixo tem o link para Pingback, para você assinar e ter acesso aos próximos capítulos assim que eu for escrevendo. E também para ter acesso ao mailing gratuito, caso você queira, para os textos de NFL. Beijo carinhoso. Até a próxima.